de vir, né? Porque foi aqui que eu passei pela cirurgia, eu cansei minha cabeça. Eu quero dizer para as irmãs, mas eu sei que eu consigo lembrar que tem outras que eu esqueci, mas eu sobrevivi. E eu vou louvar junto com os irmãos, que as irmãs estão dentro comigo. Porque, glória a Deus, sou filho do pastor Zelito, né? Eu já sei que todo mundo fala que filho de crente não é crente, eu sou. Glória seja Deus. Glória a Deus. Eu sou mulher, mas eu puxei a raça. Glória a Deus. Eu sobrevivi. Músicos. Sobrevivi. Eu não canto sozinha. Tá? Não por causa de não saber cantar, eu sei. Mas no céu não vai ter estrelinha. Entendeu?
saudação. Glória a Deus. Glória a Deus. Em seguida, nós vamos ver a vida louvando o Glória Senhor. a Deus. Graças a Deus por estarmos aqui, feliz por estar aqui no aniversário do templo, né? Sabemos que quando eu ainda não pensava em estar aqui, Deus já preparava um lugar para que hoje eu pudesse estar aqui, pregando, falando com os irmãos junto com a minha família. E é uma honra estar aqui representando os obreiros, os diáconos dessa casa. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem a leitura da Bíblia no livro de Salmos, número 100. Vou ler 3 versículos. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós, que Ele nos fez. Nós somos suas ovelhas, ovelhas do seu pasto. Glórias a Deus por esta passagem. O que eu queria nesta noite compartilhar com os irmãos sobre esta passagem é que ela não começa aqui. Quando Salomão constrói um templo, ele oferece sacrifício. Ele fala ao povo. E qual o objetivo do templo? Era um lugar para Deus manifestar a sua presença. Além disso, era um lugar para Deus ser adorado. E a igreja hoje, simbolizada por um templo, ela continua sendo um lugar para adorarmos a Deus. Ela continua sendo um lugar que Deus vai manifestar a sua presença. Mas ele fala ao povo, ele ora e depois ele escreve salmos, ele escreve louvores. E um desses é o que eu li. Após isso, após ele falar ao povo, após ele oferecer sacrifício, ele escreve o Salmo 99 e o 100. E ele diz ao povo: celebrai com júbilo ao Senhor. Glória a Deus. Celebrar significa cantem hinos ao Senhor, todos os moradores da terra. Sabe o que ele está falando aqui? A importância de você saber que temos um Criador e por isso temos que louvar a Ele e agradecer a Ele pelos seus filhos. Eita glória! Ele diz: cantem. E aqui está dizendo: cantem, cantem. Isso aqui representa 7 vezes cantem. 7 vezes. Por que 7 vezes? A universalidade do número 7. A perfeição. Então, cantem. Adoram ao Senhor. E ele continua no versículo 2. Servir ao Senhor com alegria e venham cantando a tua presença. E aqui tem o simbolizado: venham. A responsabilidade é nossa. Não é Deus venha, é nós que venhamos para adorar a Deus. E nesse dia de aniversário do tempo, de confraternização, que nós não esqueçamos que a responsabilidade de vir, de dobrar o nosso joelho e de manifestar adoração é nossa. Mas ele ainda fala, no versículo 3, saber, lembrem que o Senhor é dele, ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e o seu rebanho. Sabe o que significa saber? O conhecimento de Deus também é adoração. E aqui ele ainda dá alguns apontamentos. Saber está totalmente relacionado a conhecer a Deus na sua história, a sua mensagem e os seus filhos. E eu hoje gostaria de encerrar dizendo a você qual o conhecimento que você tem de Deus hoje. Meu Deus!
esse povo para caminharmos? E qual o conhecimento que você tem do Deus que criou tudo isso antes de você pensar em um dia estar aqui? Antes de tudo, ele já estava curando. É verdade. Já estava preparado. Aqui ainda é lugar de adoração. Aqui ainda é lugar que Deus manifestar a sua presença. Nunca esqueça disso. E nunca esqueça que você é ovelha, que você é criatura. Família, nesse louvor nós vamos recolher uma grande oferta para a obra do Senhor. Depois do louvor, vamos dar uma saudação para o Josué, presbítero da igreja, representando aqui os presbíteros. Mais uma vez, com muitos irmãos capazes
exaltação pelo presbítero Josué, representando os obreiros aqui na nossa. Amém, glória a Deus. Aleluia. Deus maravilhoso. Lindo, poderoso. Aleluia. Cumprimento a Maria de glória e exaltação do Senhor Jesus. Palavra de gratidão. Não tem outra palavra, agradecimento. Pois Deus tem sido bom desde o início até agora. É verdade. 77, o primeiro culto na casa do pastor José Maurício, estava eu com 12 anos de idade, na sala do pastor José Maurício, fazendo o primeiro culto. E me parece que dos que lá estavam, hoje só eu. Não vejo mais as pessoas que comigo estavam ali. Ainda tem a irmã Maria do Carmo, chegou depois. Chegou depois aqui, não é, irmã? A Maria do Carmo chegou depois. É isso, veio de Santa Amaro para cá. Mas eu acho que de todos da congregação que estão em vida, eu acho que eu sou o único que estava naquele culto. Quarta-feira era culto na casa do pastor José Maurício e sexta-feira na minha casa, que era no número 11 dessa avenida aqui, que agora mudou de nome, era a Avenida Florianópolis de primeiro. Louvo a Deus por isso, porque eu acompanhei muitos milagres, né, irmã Norma? Inclusive da irmã Norma e família. Acompanhei o milagre da minha mãe ser curada aqui dentro. Deus maravilhoso. Que os médicos tinham desenganado por um problema na bexiga e ela recebeu a cura dentro da igreja. E o melhor disso, pastores, que Deus não mudou. O que resta é eu, como foi falado aqui, me achegar a Deus. Mas eu fico com o Salmo 103, 1 e 2. Bendiz a minha alma ao Senhor. E tudo que há em mim bendiz a minha alma ao Senhor. E que eu nunca esqueça os benefícios dele. Porque o Senhor é bom. E Ele é eterno. Ele não mudou. Pode eu ter mudado, mas o Deus do milagre ainda é o dono. O Deus do milagre ainda é o dono seu. E Ele cuida de você. Glória a Deus. Que Deus abençoe a igreja em nome do Senhor Jesus. Obrigado, pastor. Glórias a Deus. Irmãos, nós estamos em festa. Mas se nós formos dar uma oportunidade para todos, acho que temos que virar à noite. Né? Não é possível. Mas alguns irmãos estão representando, ou representaram, e tiveram as suas oportunidades. Nada mais justo também agora, minutos conclusivos, nós ouvimos o pastor José Lino, nosso ex-dirigente aqui da congregação do Parque Gerlado. Esses minutos são seus, pastor José Lino. Amém? A outra vez que ele veio aqui, eu falei que ele era um homem. Vocês não estão, o homem da Bíblia. Falei? Aqui está. Vamos ouvir o pastor José Lino. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Fiel e verdadeiro. Prezada igreja, paz do Senhor. Eu fico contente em me encontrarem numa hora como essa. Glória. Quando Josué me mandou a mensagem através do meu filho,
Eu queria ter vindo ontem, porque eu sabia que... E aí eu ia só ouvir, não ia falar nada. E aí ele falou, não, é melhor você ir no sábado, na sexta. É porque se porventura nós já vamos colocar você lá para pregar, não, gente, eu não preguei na vida. Mas a gente damos uma palavra assim. Inclusive o tema que vocês arrumaram aqui é caso sério, gente. Caso sério. Essa promessa que a gente vê no capítulo 29 do profeta Jeremias, Deus falando, isso começa lá no capítulo 1 de Êxodo, e versículo 11. Jacó com a família foi o primeiro exilado. A expressão exilado é mandado embora, é tirado da sua casa, do lugar. E aí o que acontece? Era 12 tribos. Por motivo de falha, porque não tem o homem que não fale, Davi reinou 40 anos e foi uma liderança de rei. Terminou o mandato, colocou o filho Salomão. Quanta gente queria o trono, mas era Salomão, porque ele prometeu e ficou bem colocado, e a Betseba não deixou escapar. Só que a falha de Salomão foi muito grande. Eu vou abrir a Bíblia, pode ficar tranquilo, tá? Foi muito grande a falha. O que aconteceu? Quando chegou no finalzinho, ele passa o trono para Roboão. Roboão com um filho, misericórdia, um fracasso. E foi aí que começou a divisão. Se a gente pegar aqui, parece que é primeiro rei, você vai ver uma divisãozinha que começa ali. Que não podia acontecer, seria bom que viesse direto. Onze é o pecado de Salomão, e no versículo 8 e 9 diz o seguinte: assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimaram incenso e sacrificaram o seu Deus. O Senhor se indignou contra Salomão, porque desveira o seu coração, desviaram o seu coração do Senhor, o Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. E por causa disso, ainda no versículo 11, Deus falou para Davi. Davi já estava, não era jubilado não, né? Mas vamos se dizer que era jubilado, por da mão de reformado. Eu vou tirar da mão de Roboão. E aí o que aconteceu? Um dia, Jeroboão, que tinha fugido para não morrer pelo irmão, porque era filho do mesmo pai, não da mesma mãe. Esse é um tema que você arrumar. E aí o que aconteceu? Todo mundo prega a bênção e larga aqui o pepino. Eu preciso começar com vocês, mas é rapidinho. Eu também mas muito sou eu. Aí o que acontece? Um dia o profeta
estava vestido numa capa nova, no capítulo 11, versículo 30 e 31 de 1 Reis, e ele diz o seguinte: pegou a capa, tirou, rasgou em 12 pedaços e deu 10. Foi assim que ele fez. Mas Jeroboão, ele diz assim: assim diz o Senhor. Hoje se profetiza esse que eu falo. Não é assim não. Esse que eu falo, esquece. Aleluia! Esquece. Assim diz o Senhor. E aí ele diz, ó: te darei 10 tribos. Eu estou falando que é para tirar das 12, 10. Eu não quero falar das 10, eu quero falar só de duas. Uma é Judá e outra é Levi. Mas Levi é só por causa de, dentro do templo construído, tinha que ter os levitas. Qual o motivo? Fazia parte da família de Arão e de Moisés, e era 3, Gésen, me ajude aí. Gésen, quem mais? Não quero abrir a Bíblia, não, vou deixar. Esses 3, um tomava conta de lá de fora, a grade do portão até a entrada do templo. Esse tinha direito a 4 carroças e 2 bois, porque na hora que dizia a luz subia, desarmava tudo e jogava em cima das costas do boi da carroça e embora. O lugar santo, o outro. Aí o que acontecia? Esse tinha direito a 4 bois e 8 carroças, porque na hora que dizia a luz suspendia, jogava tudo em cima da carroça e os bois levavam. Mas tinha um lugar santo do santo. No lugar santo do santo, você não pode falar não. Você não pode falar. Não, eu falei ali, eu contei lá. Você sabe. O que era que tinha dentro da arca? O maná, a vara de Arão, a chave da lei, nada mais. E não era carregado em cima de carroça e costa de boi, tinha que carregar era nas costas. E ali tinha um homem certo para mexer lá. Aleluia! Cada qual no seu lugar. Ajuda! Hoje todo mundo quer fazer a mesma coisa, ainda mais quando gosta. Aqui não é assim não. É verdade! Eu acredito que o pastor Kleber não está usando essa norma. Cada um fique no lugar que foi chamado. Para quê? Para não acontecer com esse grupo. Ficou só ajudar. Deixa ele vir fora, que eu já falei. Ficou só ajudar. Era a tribo maior. Quantas pessoas tinha na tribo de Judá? 66.400. Dessas 66.400, a ordem quando eles entraram na terra foi, não só foi para ele não, foi para todas as tribos. Mas eu vou falar só dessa, para a gente encurtar o tempo. Não faça nenhuma amizade com o povo que está lá dentro. Por favor, despeça todo mundo. Não queira ninguém em volta de você, para não ser uma pedrinha no seu sapato. O que aconteceu? Judá também não entrou pelo caminho. Judá foi o primeiro a bagunçar os coreiros. Depois você pergunta para o pastor Kleber, que foi graduador, tá bem? O pastor Kleber fala aqui para vocês. Eu só quero lembrar o seguinte: Deus já tinha feito a promessa de exílio. Foi o que aconteceu na leitura oficial.
Eu li uma semana inteira isso aqui, e toda vez que eu ia dormir, eu dobrava o joelho e dizia: Senhor, o que é que eu vou falar lá? E o Senhor diz assim, ó, a leitura oficial, eu não sabia que essa era a leitura oficial, não. Do versículo 1 ao versículo de número 11. É só para lembrar. De 66.400 desceram quase 30 mil para o exílio. E quem foi para o exílio, quem levou foi Nabucodonosor, rei da Babilônia. E o que aconteceu? Chega lá, a ordem foi, ó, versículo 4 da leitura oficial. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: todos que foram transportados e os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia, olha bem, edificai casa, habitai nelas, plantai pomares, comei do seu fruto. Isso é o profeta Jeremias profetizando para ele. Não podia ir para lá. O que foi que ele fez para ir para lá? Mas precisava do profeta. E aí ele profetiza para o povo, ó, tomai, versículo 6, tomai mulheres, gerai filhos e filhas, tomai mulheres para os vossos filhos, dai às vossas filhas maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos e ali não vos diminuais. Essa era a ordem de Deus para aquela época. Eu vou falar um assunto aqui dentro desse, depois vocês pedem explicação para o completo, tá? Porque eu não vou adiantar. É que quem ler o capítulo 22 de Apocalipse, de 1 a 6, vocês vão ver que lá fala de um novo céu e de uma nova terra. Mas a pergunta é: a igreja vai para onde? Vai para o céu ou vai ficar na terra? Na minha Bíblia diz que a igreja vai para o céu. Não, vai voltar em Zacarias capítulo 14 para resgatar Israel que está perdido no meio do mundo. Você lembra de capítulo 38 de Ezequiel? Vale de osso seco, vai voltar para resgatar toda aquela gente. Aquela gente não vai para o céu porque não levantou a mão. A promessa de Jesus para a igreja é totalmente diferente da promessa de Deus para Israel. Se tiver judeu que levantou a mão, entra no céu. Não levantou a mão, vai ficar na terra. Por causa de uma promessa de Gênesis 3,15. Você sabe qual é a promessa que tem lá? Todo mundo sabe. Mas da semente da mulher nascerá um varão, que há de esmagar a cabeça da serpente. E quando tinha que ser da onde? Da descendência de Judá. Glória a Deus, aleluia. Olha quanto tempo demorou. Eu trouxe tudo notadinho aqui, mas não dá tempo. Os anos e tudo. Por quê? Porque Deus está interessado na igreja gentil. Vocês lembram quando Deus mandou Abraão contar as estrelas? Conte as estrelas, se a pode contar. E ele começou a contar a primeira vez, segunda vez,
ninguém nunca viu. E vai dizer, aqui estamos que tu me deste. Aqui está, nenhum se perdeu. Bendição para que se cumpra a Escritura. Dentro desse querido, recebeu, entrou no céu coroa na cabeça. Só que tem uma coisa. Tem uma questão de galardão. Paulo foi arrebatado até o terceiro céu. E a Bíblia diz que ele viu coisas inefáveis. E muitas delas ele não pode contar. Pergunta se ele deixou escrito alguma coisa sobre galardão. Mas quem sabe vocês perguntando para o pastor Cleber, ele pode falar para vocês alguma coisa sobre galardão. Eu não sei. Paulo, mas uma coisa eu sei, entrou no céu é coroado. E eu me lembro do capítulo 17 de João, na oração de Jesus, lá no versículo também 16, 17, ele disse assim, olha, Pai, quando eu estava lá com eles, eu guardei o teu nome. Guarda no Deus. Deus maravilhoso. E é por isso que eu estou falando de Judá, esse moço aqui, porque desceu uma certa ocasião, teve uma fome em Belém de Judá. Belém de Judá não é terra de longe. Mas desceu para peregrinar nas terras de Moabe uma mulher casada, marido e filho. Vocês sabem o nome dela? Aqui atrás. Não é? Noemi, não é? E o nome do marido? Elimelec, isso aqui. Mas também do lado do homem Deus. O que acontece? Só que desceu para peregrinar. Esse dia eu troquei. Vou falar bem baixinho só para nós aqui, tá? É porque aqui tem família do pastor. E eu peguei meu pastor e encostei na parede e disse assim, eu quero que o senhor me fale sobre Elimelec e Noemi. Desceram no plano de Deus ou não? E ele disse, desceu no plano de Deus. Aí não esquece. Desceu no plano de Deus para liberar. Ele falou, porque se não fosse no plano de Deus, os moços não casavam, mesmo que morreu os 3 homens e só voltou as mulheres. Mas no caminho, só 2 veio embora. Noemi e Ruth. Veio parar aonde? Veio para as terras de Judá. Por causa da promessa de Gênesis 3. O varão tinha que ser da família. Enfim, muitas outras coisas que nos ajudam a crer nisso. Mas eu lembro muito bem que é o versículo 10 que eu li aqui, o versículo 11, já estou terminando. Assim diz o Senhor, certamente que passando 70 anos, cativeiro. É por isso que crente reclama. Deus castiga. Deus repreende. É 3:19 de Apocalipse. Quem quer me ajudar aí? Deus grande e poderoso. Olha lá. Eu repreendo e castigo todos quanto amam. A segunda parte é assim: se pois zeloso, arrepende.
Hoje, tanto homem quanto mulher, para se achar uma pessoa com essas qualidades, precisa procurar. Lá em 22:30 de Ezequiel, Deus disse para a nação daquela época, através de quem? De Ezequiel: diga para esse povo que eu procurei entre todos um homem que estivesse em pé perante mim na brecha para tapar. Mas não encontrei ninguém. Mas sabe, você pega para esquecer de tudo o provérbio. Oh, meu Deus. Nem sei que eu não sei se o provérbio é cria o menino no caminho que deve andar. Parece-me que 22 de provérbio, no mesmo versículo, que diz o seguinte: quem acha uma mulher, quem acha, tem que procurar. Acha uma coisa boa e alcançou de Deus benevolência. É por isso que muitos hoje sofrem, muitas sofrem, não procurou, não orou. Eu me lembro, Josué falando aqui de 47, Josué. Você falou aqui do ano 47? 77, sim. 77 eu estava casando. Agora em fevereiro, dia 14 do ano que vem, eu completo 50 anos de casado. E eu louvo a Deus, e achei mulher. Não fui pro exílio, não fiquei encostado de maneira alguma. Até hoje o carinho é muito grande, só não dá mais carinho porque eu também fui quietinho. Agora o que acontece é o seguinte: não, dentro desse capítulo, é lógico que vocês leram até o versículo de número 11, mas aqui tem gente que, por causa de desobediência, que é uma das coisas que não falta dentro da igreja, no meio do povo, no meio da família, diz o seguinte: teve alguns que foram assados no fogo. Você tem que encontrar aí no versículo 22, 21 e 22. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaías, e de Zedequias. Esse sujeito foi filho da profetisa Zedequias, filho de Maceias, que vos profetiza falsamente em meu nome. Eu entregarei nas mãos de quem? Nabucodonosor, rei de Babilônia, e ele ferirá diante de vós dos vossos olhos. Por causa deles todos transportados de Judá, que estão em Babilônia, usarão de maldição. Todos que foram para lá, mesmo com essa qualidade que vocês viram aqui no versículo 106 da leitura, não estava na sua terra. Coisa pior que tem é você chegar e não ter onde morar. Ou perder a casa por mais A e mais B, ou não poder pagar o aluguel, coisa dessa natureza. E aí vai para onde? E aí onde entra exílio. E aqui ele diz o seguinte: o Senhor te faça como Zedequias e Acabe, os quais o rei de Babilônia assou no fogo. Esse assou no fogo aqui não é brincadeira, não.
Vocês lembram quando essa gente desceu para a Babilônia? Jeremias disse para eles se entregar na mão do rei, fica bem. Se não se entregar, pode sofrer um dano. E por esse motivo aconteceu. E eu quero terminar aqui dizendo: o bom é a gente ficar com esse versículo 13, mas cuidar dele com todo carinho, pois eu sei os planos que tenho para vós, diz, planos de paz. Glória a Deus. Você sabe o que é isso? Tem gente que não sabe nem o que é. Plano de paz e não de mal, para nos dar uma esperança e um futuro. Glória a Deus. Aleluia. Espera aqui, esperem aqui, não se perturbe não. Aleluia. Me tiraram de dirigir congregação, mas eu não me perturbei nem um pouquinho. Glória. Perguntei para o Senhor: Senhor, vou ficar aonde? Perto de casa tem tanta congregação, tanta gente que me convida. Fazer o que lá se Deus não me mandou? Então, eu estou lá no Parque Santo Antônio com o pastor Paulo Roberto. A semana passada teve lá com a gente na ceia, irmã de Maria, a família dela, marido, enfim, tudo lá com a gente, está sempre lá um grupo da família, e eu fico contente, porque eu fui para lá no tempo do pastor Adalberto. Mas, 15 de março de 23, ele me tirou do Munhões e disse assim: vá para a sede. Eu falei: não, senhor, não vou para a sede, me manda para uma congregação. Eu sei varrer, eu sei abrir, eu sei fechar, eu sei cuidar, e lavar banheiro, eu sei de tudo isso. Não me manda para a sede, não tem muita gente na sede. Foi isso que eu falei para ele. E ele falou: então vai congregar comigo, pastor Adalberto, hoje o nosso vereador. Quando foi em setembro, pastor Paulo Roberto assume, e pastor Adalberto vai cuidar da sua candidatura. E o que aconteceu? Pastor Paulo Roberto, no final de dezembro, fez uma reunião do ministério e me colocou no meio e falou assim: eu quero a palavra de vocês. Pastor Zé, ele fica com a gente ou vai para a sede? Nós somos amigos, nós somos aqui. Assim como ele cuida de mim lá, eu cuidei da família dele, parte da família dele aqui. Eu fui um que preguei evangelho até para o papai dele. E bravo, não é? Preguei. Então, o povo disse: não, deixa o pastor Zé para ele. Essa é a nossa pequena enciclopédia. Lá, do jeito que eu falei para o Tacílio, ele fala comigo. Falei uma pergunta para a igreja, na doutrina, por exemplo, ele diz: vou fazer uma pergunta para a igreja, mas o Zé não pode responder. Então, por isso eu vejo você. Entendeu? Eu estou tranquilo em falar que você não pode responder. Então, gente, eu estou lá tão bem, me tratam muito bem. A única coisa é que Zelito não pode dirigir, está proibido, Ainda não estou 100% curado. Aí você fala assim: qual o problema? Memória. Eu queria um pouquinho mais de memória. E estava secando até as veias que vai sangue no cérebro. E aí, quando eu sofri um acidente em 5 de fevereiro de 2022, naquela noite mesmo eu passei
passei em 3 médicos. Não, você não tem nada, você não tem nada, você não tem nada. Eu cheguei em casa, foi uma terça-feira, na quarta-feira, almoçando com a família, eu falei para todo mundo, gente, o problema é cabeça, não é corpo. Arruma um neuro para mim. Pronto, não deu outro. Só que passei no neuro, ele me passou uma cesta de remédio e quando foi em agosto do ano passado eu abandonei os remédios. Então Jesus tem misericórdia de mim. Olha, eu não vou perder nada. Vocês lembram o que está escrito em João 11:11? Não. Sem abrir a Bíblia. Alguém falaram para Jesus assim: se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ele para mim é para a morte. Não é para a morte. Não é para a morte. Essa não é. Mas ele disse o que para a família? 11:11. Nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou despertar do sono. Então, se o Senhor me levar, eu também vou dormir. É uma das coisas que eu faço. Entendeu? Não vou bater nem gostar. Então, gente, quando vocês orarem, não esqueçam de mim, não. Não esqueçam da Noel. Estamos vivendo, os filhos já casaram, entendeu? Mais 10 netinhos, um bisneto. Já estou na terceira geração. Já está cumprindo o desejo, mas não foi até a terceira. Mas quem sabe também, né? Deus maravilhoso! Vou só lembrar uma coisa para vocês. Eu falo isso, mas nós estamos em 26, aguarde 2030. Quem Deus permitir chegar lá, uma palavrinha meio pesada. Vocês estão vendo as desgraças que estão acontecendo? Vocês lembram o que disse o evangelista Mateus, palavra de Jesus? Capítulo 24 de Mateus. Todos esses acontecimentos vai surgir. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Então por que eu digo fique aí? Só que é essa geração. 30 de abril muda o calendário. Nós vamos para terceiro século. Quem passar, amém. Quem não conseguir, não tem problema, eu talvez não faça. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Foi cantado aqui, eu até esqueci o louvor que cantaram, mas tem coisa boa chegando. Tem coisa boa chegando. Algo que não está acontecendo, mas pode acontecer. Ore por mim, eu agradeço. Para as pessoas, como pastor, o carinho, os obreiros aqui, me ajude nas vossas orações. Não posso vir congregar aqui, que é muito congregado, embora Cláudio eu também é muito pior. 2 horas no mesmo dia. Saí de São Paulo para vir para Guarulhos, dá certo. Agora o velho só pode andar de um. Deus abençoe. Não esqueça de mim, não. Josué é ocupado nisso, não era para mim estar hoje aqui, não, era ontem. Glória a Deus. Deus abençoe o pastor Joselito. Estão felizes, irmãos? Nós estamos chegando ao término do nosso trabalho. Como eu disse aos irmãos, são muitos irmãos que nós não teríamos condições de ouvir todos no período que nós temos em 2 horas. Mas eu agradeço a todos os irmãos. Amanhã nós daremos continuidade na direção das irmãs. 48 anos também do Congresso.
da CIP, aqui no Parque Jandaia. E o Grupo Osana vai estar participando. E nós teremos aqui a participação do nosso irmão Marcos Gleison, da Assembleia de Deus do Vale em Cristo, e a preletora é a pastora Marina Ferreira, nossa sede, nossa pastora. Então, amanhã, o início às 19 horas, tá bom? Os irmãos, não esqueçam. Quero agradecer ao pastor Elias, Nambani, pastor Joselino e a sua filha. Deus abençoe ricamente. E o irmão Raimundo, o Raimundo, Deus abençoe. E todos os que receberam o nosso convite. Tem alguns que prometeram que estariam aqui amanhã. Amanhã nós estaremos recebendo mais alguns irmãos. Amém, irmãos? Amém! Vamos ficar de pé. Vamos agradecer ao Senhor. Eu vou pedir para o irmão Raimundo fazer essa oração aqui conclusiva. Sim, um minutinho só, irmãos, por favor. Eu esqueci de um detalhe aqui. Dá para você sentar um pouquinho? Dá um minutinho. Eu esqueci. Pode vir, irmãos. Um minutinho só, por favor. Salva todos com a paz do Senhor. Nós, você podia orar já. Não podemos deixar de entregar o mimo aos nossos convidados, aos nossos pastores. Assim como ontem, é só uma lembrancinha, mas é de coração. E para vocês lembrarem, né, do 48º aniversário do Parque Jandaia. Vou estar convidando o evangelista Novinho Brasil para estar entregando a lembrancinha do pastor Joselito. Para cantor da noite, a nossa irmã Miriam. Pastor Elias. Eu vou estar convidando aqui o membro mais antigo do Parque Jandaia, o senhor Luiz Couto Josué Dias de Aguiar. Irmãos, está marcando aqui nos relatórios que o Josué é o membro mais antigo do Parque Jandaia. Então, em nome da nossa igreja, nós vamos entregar aqui uma lembrancinha, uma recordação. Amém, irmãos? E não poderia deixar também de entregar um mimo. O pastor Walter, vou estar pedindo para o meu superintendente Wagner, está entrando o pastor Walter, nosso co-pastor, a lembrancinha do 40º aniversário do Parque Jandaia. É de super para super.
pastor Francisco. Entrega para mim, pastor Cléber. Deus abençoe, irmãos, e amanhã tem mais. Deus abençoe. Obrigado. Então vocês sabem que aqui na nossa igreja o Josué é o mais antigo, né? Dos membros aqui da nação. Amém, irmãos? Amém! Vamos ver, vamos vai, por favor. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Que encontro maravilhoso, né, meus irmãos? A hora que nos resta é lembrar, para que Ele possa, a maneira que nos trouxe até aqui, Ele possa nos levar também para o nosso lar. Amém? O Deus e Pai, em nome do Seu Filho Jesus Cristo, Deus e poder e glória. Glorifico a Ti, meu Deus, por mais essa oportunidade, meu Pai. Quer estar em Sua casa, reunidos para glorificar, exaltar e bendizer o Teu santo nome. Agradeço a Ti, meu Deus, por cada um, meu Pai, que veio até aqui nessa noite, meu Deus, com desejo, com interesse, meu Pai, de aprender um pouco mais com a Tua palavra, um pouco mais de cada um que tem a oportunidade nessa noite de louvar, de ministrar a palavra. Que venha assim, meu Pai, em nome do Seu Filho Jesus Cristo, para se fazer não a vontade do homem, mas sim a vontade de Deus. E que Deus continue nos guiando, continue nos conduzindo, meu Deus, porque essa é a promessa do Senhor. Amém? Amém. Pelas suas mãos, amados, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneça com esta amada igreja hoje e para sempre. Todos digam amém. Deus abençoe a todos.